Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Esta é a Rádio Vaticano, Vatican News, que passa a transmitir a partir de agora a oração do Ângelus guiada pelo Papa Francisco neste dia 13 de agosto, 19º domingo do Tempo Comum. Com vocês nessa transmissão, Bianca Fracalvieri. E uma saudação a todas as emissoras de rádio e televisão que a partir deste momento estão sintonizadas conosco e a todos os nossos internautas que nos acompanham através do site e dos nossos canais no YouTube e no Facebook. Sejam bem-vindos a esta transmissão. As câmeras do Vatican Media nos mostram o palácio da onde o Papa Francisco daqui a poucos minutos vai rezar com os fiéis, que são milhares, neste domingo de sol em Roma. A temperatura neste momento é de 31 graus. De fato, estamos desfrutando desta pausa no verão italiano, pois a previsão nos próximos dias é que volte o calor forte, com os termômetros registrando quase 40 graus. E pelas ruas vemos só turistas, pois normalmente os italianos deixam a cidade nas vésperas do dia 15 de agosto, que é a festa da Assunção da Bem-aventurada Virgem Maria, um dos feriados mais importantes da Itália e que marca o ápice do verão. Mas será de trabalho aqui para nós no Vaticano, pois o Papa reza aqui mesmo o Ângelus com os fiéis, sempre ao meio-dia, hora local, 7 horas, no horário de Brasília. Portanto, o nosso próximo encontro está marcado para depois de amanhã, terça-feira. O Papa, que esta semana retomou as audiências gerais das quartas-feiras, com a exceção vai ser agora no dia 16, pois é feriado no Vaticano. E na catequese, Francisco recordou a sua viagem a Portugal, onde participou da Jornada Mundial da Juventude. O pontífice recordou as principais etapas da sua visita na catequese, citou Fátima, por exemplo, onde rezou com os jovens enfermos pela paz. E para o Papa, em Lisboa, os jovens demonstraram que outro mundo é possível, enquanto na Ucrânia e em outros lugares do mundo se combatem guerras. É possível superando ódios, medos e fechamentos. E ainda esta semana, o Papa manifestou seu pesar pelas mortes registradas no Havaí, em decorrência dos incêndios. Condenou também o assassinato de um candidato à presidência no Equador. E as cortinas então se abrem e o Papa Francisco saúda a multidão e é saudado por ela. E a gente então se prepara para ouvir a locução do Santo Padre. Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Queridos irmãos e irmãs, bom dia. Oggi il Vangelo narra um particolare prodígio di Gesù. Hoje o Evangelho narra um prodígio especial de Jesus. Ele de noite caminha sobre as águas do lago de Galileia, ao encontro dos discípulos que estão realizando a travessia no barco. A pergunta: por que Jesus fez isto? Como um espetáculo? Não. Mas por quê? Talvez por uma necessidade urgente e imprevisível para socorrer os seus que estavam bloqueados pelo vento contrário? Não, porque foi Ele mesmo quem programou tudo, que os fez partir à noite, a ponto, diz o texto, mandando-os. Talvez para dar a eles uma demonstração de grandeza e de potência. Mas Jesus era tão simples. Então, por que o fez? Por que quis caminhar sobre as águas? Por trás do caminhar sobre as águas, há uma mensagem não imediata, uma mensagem a ser compreendida por nós. Naquele tempo, com efeito, as grandes extensões de água
eram consideradas moradas de forças malignas não domináveis pelo homem. Malignas, especialmente se agitadas pela tempestade, os abismos eram um símbolo do caos e evocavam as obscuridades dos ínferos. Pois bem, os discípulos se encontravam no meio do lago no escuro. Neles havia o medo de afundar, de ser aspirados pelo mal. E aqui chega Jesus, que caminha sobre as águas, ou seja, sobre aquelas forças do mal. Ele caminha sobre as forças do mal e diz aos seus: coragem, sou eu, não tenhais medo. Esta é a mensagem que Jesus nos dá. Eis o sentido do gesto. As potências malignas que nos assustam e não conseguimos dominar, com Jesus são redimensionadas. Ele, caminhando sobre as águas, quer nos dizer: não tenham medo, eu domino os seus inimigos. Uma bela mensagem. Não tenham medo. Eu domino os seus inimigos, não as pessoas. Não são elas os inimigos, mas a morte, o pecado, o diabo. Estes são os inimigos, os nossos inimigos. E Jesus espezinha esses inimigos por nós. Cristo hoje repete a cada um de nós: coragem, sou eu, não tenhais medo. Coragem, ou seja, porque estou aqui, porque você não está mais sozinho nas águas agitadas da vida. Então, que fazer quando nos encontramos em mar aberto e à mercê de ventos contrários? Que fazer no medo? No mar aberto, quando se vê somente a escuridão e nos sentimos perdidos? Devemos fazer duas coisas que no Evangelho Jesus nos mostra e que os discípulos fazem. Eles invocam e acolhem Jesus. No momento mais difícil, invocar Jesus e acolher Jesus. Os discípulos invocam Jesus. Pedro caminha brevemente sobre as águas em direção a Jesus, mas depois se assusta, afunda e grita: Senhor, salva-me. Invoca Jesus. É bela esta oração, com a qual se expressa a certeza de que o Senhor pode nos salvar, que Ele vence o nosso mal e os nossos medos. Eu convido a repetir todos juntos: Senhor, salva-me. Juntos, 3 vezes. Senhor, salva-me. Signore, salva-me. Signore, salva-me. E depois os discípulos acolhem. Primeiro invocam, depois acolhem Jesus no barco. Diz o texto que assim que entrou a bordo, o vento se acalmou. O Senhor sabe que no barco da vida, assim como no barco da igreja, está ameaçada por ventos contrários e que o mar no qual navegamos está com frequência agitado. Ele sabe. Ele não nos preserva da fadiga de navegar. Pelo contrário, destaca o Evangelho, impulsiona os seus a partir. Isto é, nos convida a enfrentar as dificuldades, para que também essas se tornem locais de salvação, porque Jesus as vence. Ocasiões para encontrá-lo. Ele, com efeito, nos nossos momentos de escuridão, vem ao nosso encontro, pedindo para ser acolhido, assim como naquela noite no lago. Perguntemo-nos, então, nos medos, nas dificuldades, como me comporto? Vou adiante sozinho com as minhas forças ou invoco o Senhor com confiança? E como vai a minha fé? Creio que Cristo é mais forte do que as ondas e os ventos contrários, mas, sobretudo, eu navego com Ele, o acolho, lhe dou lugar no barco da vida, nunca sozinho, sempre com Jesus. Lhe confio o timão?
Que Maria, estrela do mar, mãe de Jesus, nos ajude a procurar nas travessias obscuras a luz de Jesus. Angelus Domini, nunciavit Mariae. Concepit de Spiritu Sancto. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Fiat mi secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Et verbum caro factam est. Et habitavit in nobis. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix. Ut digni efficiamur promissionibus Christi. Gratiam Tua, anque sumus Domine, mentibus nostris infunde, che Angelo Annunziante, Christi Filii Tui, incarnazione coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur. Per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis, requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua luce a Teis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum, Aiuterium nostrum in nomine Domini. qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. O Papa então agora saúda os presentes. Cari fratelli e sorelle, Queridos irmãos e irmãs, un altro tragico naufragio outro trágico naufrágio ocorreu dias atrás no Mediterrâneo. 41 pessoas morreram. Ho pregato per loro. Rezei por elas. E com dor e vergonha, devemos dizer que desde o início do ano, quase 2.000 homens, mulheres e crianças morreram neste mar, tentando alcançar a Europa. É uma chaga aberta na nossa humanidade. Encorajo as forças políticas e diplomáticas que buscam curar num espírito de solidariedade e de fraternidade, assim como o compromisso de todos aqueles que atuam para prevenir os naufrágios e socorrer os navegantes. Amanhã, vigília da festa de Nossa Senhora Santíssima ao Céu, terá lugar nos Camarões, uma peregrinação pela paz no país, ainda afligido pela violência e pela guerra. Vamos nos unir em oração aos nossos irmãos de Camarões, para que, por intercessão de Nossa Senhora, Deus sustente a esperança do povo, que há anos sofre, e abre caminhos de diálogo para chegar à concórdia e à paz. E rezemos também pela martirizada Ucrânia, que sofre muito com esta guerra. Desejo também garantir a minha oração pelas vítimas dos incêndios que devastaram a ilha de Maui, no Havaí. Dirijo também a minha saudação a todos vocês, romanos, peregrinos de vários países. Saúdo em especial alguns grupos que participaram da Jornada Mundial da Juventude em Lisboa. E são muitos. Vejo bandeiras da Polônia, México, Argentina, Itália, El Salvador.
i sacerdoti, Os sacerdotes e os jovens de El Salvador que se o fazem ouvir, os estudantes da Universidade de Ibero-Americana de Puebla, no México, e os jovens de Taiwan. Uma boa caminhada. E a todos desejo um bom domingo. E, por favor, não se esqueçam de rezar por mim. Um bom almoço e arrivederci, até logo. Assim, então, o Papa Francisco saúda os milhares de peregrinos. Vemos também muitos brasileiros na Praça São Pedro, de modo especial, oração pelo Papa, pelas vítimas dos naufrágios no Mediterrâneo. 41 pessoas morreram nesta semana. E assim, queridos amigos, nós encerramos essa transmissão, marcando então um novo encontro na terça-feira para mais um Ângelus. Todas as informações você encontra no nosso site www.vaticanews.va/pt. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.